Boa tarde. Olha o tema. Isso é um empobrecimento da minha profissão. Eu sou um médico externo, né, exterior. Né? Porque não é um médico interior, né? É o médico interno. Quer dizer, existe um médico dentro da gente, né, de todos nós. A medicina chama isso de efeito placebo. Né? O que é o efeito placebo? Esse livro é da Joana, né? Desperte, seja feliz. É uma mensagem dada pela Joana lá no centro do Divaldo, em Salvador, na Bahia. Lá na Casa do Caminho, em 1995. E entrou nesse livro uma série de mensagens, e essa é a história dessa mensagem. E Joana, 95, 2005, 2015... tem quase 30 anos essa mensagem. Né? Então a medicina conhece desde sempre o efeito placebo. O efeito placebo sempre foi muito importante, porque antes de haverem drogas eficazes, efetivas, muitas drogas não tinham tanta efetividade para curar as pessoas. Então o efeito placebo sempre existiu. E o efeito placebo existe mesmo. As pessoas ficam curadas mesmo, ok? Não é ilusão. É que quando a gente vai fazer um estudo científico, a gente compara a droga real que a gente está testando com um grupo controle que usa placebo. O médico não sabe, isso é um estudo duplo cego. Então, a gente é médico, a gente está testando uma droga e eu não sei quem são as pessoas, um número grande de pessoas, que está tomando ou não a droga, porque todos estão tomando o mesmo tipo de cápsula. Então, o paciente também não sabe se ele está usando a medicação ou se ele está usando o placebo, a farinha que tem ali naquele comprimido. É um teste de um novo medicamento. Isso é uma evidência científica. Tudo que é lançado no mercado, médico, farmacológico, tem que ter um desvio padrão, um efeito maior do que o placebo. Senão não tem eficiência. Então, se eu dou um antidepressivo para uma pessoa, e o efeito placebo é maior, ou idêntico ao medicamento que eu estou dando, eu preciso dar o remédio para a pessoa? Não. Então, qualquer medicamento que vocês usem, que estejam usando em algum momento das suas vidas, que está aí no mercado, que é sancionado, né, pela ciência, é um medicamento que tem efeito acima do efeito placebo quando comparado com pessoas. Então isso... Mas olha só, o efeito placebo existe. A diferença é que a medicação efetiva, ela é mais efetiva do que o efeito placebo. E eu não posso controlar o efeito placebo. Não é isso? Então eu não posso dizer para uma pessoa que ela vai tomar esse remédio, ela vai ficar boa só para... porque a taxa de remissão dos sintomas ou de cura das pessoas não é igual que eu desse um remédio, independente da crença do indivíduo estar usando ou não. Certo? Então, quando eu abro seus envelopes, eu sei quem estava usando e quem não estava usando, eu posso fazer a diferença. O duplo cego é importante porque se eu não sei quem está tomando, eu não estou enviesado. Eu não estou procurando, eu estou descrevendo sintomas colaterais. Né? Pessoas têm sintomas colaterais com efeito placebo? Tem. Eu estou tomando farinha, mas estou cheio de efeito colateral. Uau! Efeito placebo também é efeito nocebo, que é o contrário do placebo. O indivíduo, por achar que está tomando remédio, ele acha que está tendo efeito, então ele começa a relatar sintomas, né, e sinais que dizem que, olha que coisa fantástica, a mente não é uma coisa séria. Bom, então vamos lá. Então a Joana, em 95, ela traz essa mensagem para a gente que é do nosso interesse. Por exemplo, eu posso fazer um estudo científico para saber se o passe é efetivo? Posso. Eu realmente imagina, pegar 200 pessoas aqui. Vamos fazer um desenho de um estudo científico? Pego 200 pessoas com o mesmo tipo de doença, tudo bem? Aí 100 vão tomar passe. As outras vão pensar que vão tomar, porque eu vou treinar as pessoas, né? A Iraci sabe, mas eu não sei.
Os passistas não dão passe. Fingem que dão passe, mas não dão passe. Tudo bem? E os outros dão passe. Aí eu posso saber se depois eu vejo, né, quem recebeu o passe mesmo, se aquelas pessoas melhoraram mais do que as pessoas que não receberam passe. Não é uma maneira de eu saber? É um estudo simples? Barato? É. Eu posso comparar passe com remédio, não posso também? Posso. Pessoas que tomam remédio tomam passe, pessoas que tomam só remédio, pessoas que só tomam passe, eu consigo, e pessoas que não fazem nada, nem tomam remédio, nem tomam passe. Não, é um grupo controle. É simples fazer isso? Eu não acho isso complicado, isso pode ser feito, entendeu? E, em verdade, a ideia da Joana parte de um princípio antropológico, ou seja, o espiritismo tem uma visão do ser humano, tem uma visão do que é a mente, tem uma visão do que é o corpo, tem uma visão do que é o espírito, tá certo? Então nós somos espírito que possui uma mente, um corpo mental, vai dizer André Luiz, que possui um corpo espiritual, que possui um corpo denso. Então vocês vejam que são realidades integradas, elas são imediatas. Quando você pensa alguma coisa, você não cria alguma coisa no seu cérebro. O seu cérebro, ele instantaneamente, porque é um correlato, ele produz uma atividade neural, de neurotransmissores e endócrina, que liberam uma série de elementos no seu corpo. Estou tentando simplificar para vocês entenderem. Não tem uma relação de causa e efeito como você pensa, como normalmente as pessoas pensam. Quando você pensa no mundo sutil, porque a sua mente é sutil, não é verdade? Acontece algo que no seu corpo, que é o seu pensamento, só que numa maneira tridimensional e no tempo, que a gente chama de neurotransmissão, um circuito neural sendo ativado, uma descarga hormonal, alguma atividade corporal. Isso é instantâneo, porque é a tradução no corpo físico daquilo que está acontecendo no corpo sutil. Ora, o seu corpo físico foi feito da sua mente. A Iraci estava falando aqui, por que você nasceu nessa família, por que você tem esse filho, por que você tem, né, algumas situações dessas? Não, você vê que são informações que estão em você, não é isso? É um fato. Isso é o meu ou o seu? Bom, se não incomodar. Então, olha só, o seu corpo físico, ele foi feito pelo seu corpo espiritual, que retrata o seu corpo mental. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, é um contínuo, não são coisas separadas. O que existe é uma dependência de algo, né, algo mais profundo. O seu corpo denso depende do seu corpo espiritual, que depende da sua estrutura mental. Então, portanto, do que você pensa, do que você sente, das emoções que você abriga, né, da maneira como você conduz a sua mente, seus pensamentos, você vai se comportar. Então, isso, em tese, é o que vai ser apresentado aqui. A gente vai entender algumas coisas que ela diz do ponto de vista da saúde, da ciência e da nossa visão, né, cristã espírita. Então, essa é a capa do livro. Desçam e comprem o livro para ajudar, né, as obras sociais do SEJA. Muda? Está horrível. Vocês estão lendo? Dá para ler? Apagar a luz? Melhorou? Porque a oração é possuidora de recursos indefiníveis canalizados para aquele que a utiliza. Exatamente porque vincula a criatura ao Criador, através de ondas vibratórias de alto potencial, concedendo àquele que ora as convenientes respostas aos apelos dirigidos. Ao invés da minha mente estar buscando soluções aqui, está buscando solução aonde? Na fonte. Na fonte que integra tudo, que sustenta tudo, que cria tudo. E é uma fonte inesgotável, infinita de recursos. Quando eu coloco minha mente para vir aqui para o mundo, buscando recursos aqui, esses recursos são limitados e finitos. Então a oração me abre o espírito e todos os meus veículos de manifestação da consciência à fonte que me produziu, que me sustenta aqui nesse mundo. Apaga? A mente de Deus cria sem cessar, olha só. E a mente humana, por sua vez, é co-criadora. Vê que elas têm uma ligação. Então, interconectadas, preservando ou torpedeando as células da organização física, tanto quanto delicados equipamentos psíquicos. Muda para mim. Então, veja. Né? Quantas células você tem no seu corpo? Você tem ideia? Você sabe. Eu vou perguntar para quem sabe.
Eu tenho que perguntar para quem não sabe, né? Não? Você tem 100 trilhões de células em média. Você sabe que são 100 trilhões de células? É muita coisa. Para você ter uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 200 bilhões de estrelas, que é a quantidade de neurônios que tem no seu cérebro. Então, o seu corpo tem 100 trilhões de células. Para você ter uma ideia do que é isso, eu vou te dar uma imagem. Imagina você diante do Himalaia. Imagina 7 mil, quase 8 mil metros de altura. E você está lá embaixo. Que tal? Tudo bem? Você é muito pequeno diante daquilo? Pois não é isso. Não é isso. Não é você diante do Himalaia. Imagine um astronauta olhando para a Terra, ele flutuando no espaço, olhando para o planeta. É isto. Uma célula está para o seu corpo como um astronauta está flutuando no espaço, olhando para o planeta Terra. Tudo bem? Aí você tem uma noção do que é uma célula e do que é o seu corpo como um todo, em termos de volume. Entenderam isso? É muita célula? É muita célula. E o que é interessante, todas elas são você. Todas as suas células são feitas de quem? De você. Foram feitas por quem? Por você. Ah, não, foi minha mãe. Ah, tem o ovócito, o espermatozoide. Mas quem deu a informação real para que aquele espermatozoide, não o outro, fecundasse aquele ovócito? Porque aquele ovócito, né, ele maturou, ele amadureceu e a mulher ovulou entre 400 mil ovócitos, entre 20 a 200 milhões de espermatozoides, adivinha quem que foi? Foi você enquanto espírito, que atraiu a carga genética adequada para a manifestação das informações que já tem no seu corpo sutil. Ok? Então funciona desse jeito. Aí você formou um corpo. Então você é um ser unicelular e de repente você é um ser, né, uma entidade que tem 100 trilhões de células. E todas mergulhadas na sua mente. A sua mente não está localizada no cérebro. A sua mente, ela banha todo o seu corpo. Então, quando você pensa alguma coisa, uma célula, ou duas, ou três, ou uma quantidade delas é que é afetada pelo que você pensou? Não. Quantas células são afetadas pelo que você pensou? Quero morrer. Não aguento mais. A vida é pesada. Que droga, porque eu não morro logo. Suas 100 trilhões de células, naquele instante, receberam a informação de que todas elas devem o quê? Morrer. Suas células são obedientes? São. Eu quero viver, Senhor, me dê sua energia, sua potência criadora e restauradora. Suas 100 trilhões de células, naquele instante, estão o quê? Plenas de vida, recebendo uma informação restauradora. Por que eu digo isso? Vocês vão ver a Joana descrevendo aqui. Porque nós somos estruturas dissipativas. Essa é uma definição do que é um corpo orgânico, um corpo vivo. Ou seja, nós somos estruturas que dissipam. Né? Eu recebo matéria, preciso consumir energia, absorver energia, né? Me organizar e perco matéria e perco energia na medida em que eu vou trabalhando, que essa energia vira trabalho. Energia é tudo aquilo que se transforma em trabalho, não é uma definição de energia? Vai definir energeia em grego, você vê como é difícil. Mas uma definição possível é, tudo que você tem como energia se transforma em alguma atividade, em algum movimento no seu corpo, uma célula, uma bomba de sódio e potássio, não importa. Isso consome energia. E eu preciso de energia, que eu vou encontrar onde? Nos alimentos, nos líquidos e na respiração, não é isso? E nós que somos espiritualistas e somos espíritas, nós também absorvemos energia vital do quê? Das pessoas, por isso que nós damos passe do mundo espiritual, de toda a natureza que ela é vitalizada. Então, nós temos outras fontes de energia também para a nossa manutenção. A literatura espírita é cheia disso. Então, veja só, o que ela já está dizendo ali na introdução. O que você pensa afeta as suas células. Se você se abre para Deus, suas células são delicadas? Delicadíssimas. São equipamentos sofisticados. Você acha que a célula é um organismo simples ou complexo? Compre um livro antes de desencarnar, tá? Chamado The Cell. Né? É melhor ler em inglês. A tradução em português não é boa. É um calhamaço, mas você vai entender o que é uma célula.
E você vai ver que ela está longe de ser uma coisa simples. Célula é algo, é uma estrutura altamente complexa. Por isso que a teoria da evolução darwiniana não explica a origem da vida. Ela explica a especiação, explica uma série de coisas, mas a origem da vida não dá. Só para você pensar no microtúbulo de uma célula, que você encontra uma bactéria, amigo, é de uma complexidade absurda. Como é que aquilo apareceu? Isso é um guarda-chuva entalado no mundo da biologia. Mas nós somos estruturas dissipativas. Trocamos matéria e energia com o meio. Então, eu sou uma estrutura dinâmica ou sou uma estrutura estática? O que Joana está dizendo, ela está dando um passo além. Olha só, o que você pensa é um fator de equilíbrio ou um fator de desequilíbrio das células que você tem. Então é muito importante saber o que eu penso, é muito importante saber o que eu sinto enquanto emoção e como eu posso modular isso, é fundamental. Afinal, vocês estão aqui exatamente para isso, para mudar seu pensamento, mudar seu padrão emocional, para que vocês sejam muito saudáveis e vocês busquem o que é essencial, que é a felicidade, que é essa fonte inesgotável de vida que vocês são, né? Que mantém a existência saudável do seu corpo. Então, você tem que equilibrar seus neurotransmissores, todos os seus equipamentos, a sua fisiologia. Então, a saúde desse modo, além de decorrer... Eu estou ainda na introdução, Jana? Pelo amor de Deus. A saúde desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta das ondas mentais elaboradas e mantidas. Então, eu tenho uma questão kármica, informações que eu trago do passado, e também tem minha mente. Eu posso ter uma informação kármica para ter uma neoplasia, um câncer qualquer, de próstata, de mama, se eu sou mulher, não sei o que é mais homem, tem 1% dos cânceres de mama são de homem. Né? Mas a minha mente muda, minhas ondas mentais mudam, logo aqueles genes não são expressos e a doença não vem. Porque o karma não é uma coisa rígida, porque eu estou numa estrutura dinâmica, numa mente dinâmica. Então tudo pode mudar? Tudo pode mudar. Sua programação kármica pode mudar? É isso que ela está dizendo. Então eu tenho informações que vêm do passado, mas eu também tenho uma mente aberta para novas coisas, que pode remodelar todas essas informações. Sendo cada célula portadora de uma consciência individual, isso é importante você saber? Ou seja, né, cada célula é um indivíduo na sua vida. Olha só, você coordena a vida de 100 trilhões de células. Uau! Você é responsável por 100 trilhões de células. São vidas que dependem da sua mente. Isso você tem que entender. Suas células não são produtos descartáveis simplesmente, não. Poxa, quando eu vi meu sangue numa lâmina, Mauro, eu fiquei encantado. Né? Então, quando você olhar para o seu nariz, para a sua pele, não xinga não, o seu cabelo, sabe? É você que está ali, você é lindo, você é maravilhoso, é muito difícil uma encarnação humana. Então, elas são seres individuais, você tem que ter respeito. Assim como você tem respeito por outros seres humanos, você tem que ter respeito por cada célula no seu corpo. Então, assim como você não joga lixo na sua sala, você não deve jogar lixo dentro das suas células. Seja alimentos inadequados, né, drogas, ou então pensamentos. É lixo. Você não guarda lixo em casa, por que você guarda lixo dentro da sua célula? Então, ela vibra ao ritmo, né, da consciência do ser, que lhe oferece as energias que lhe dão vida ou que lhe produzem desarmonia. Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus. Vocês veem, alguém aqui no Seja fala para você odiar alguém? Você detesta a sua sogra, mas o que a Iraci diz para você? Perdoa, meu filho, entendeu? Mas meu marido fez isso comigo. Perdoa, senhor, mas ele errou de novo. Aí você vem, a Iraci fala, filho, olha só, 70 vezes 7. Em 7 anos, ele está ótimo. Então, Jesus falou para você perdoar 490 no mesmo dia. Você está me falando que em 10 anos ele errou com você 200 vezes? Só. Pô, ama, compreende, tolera. Cara, é outra coisa. Então, você não vem aqui para ser instruído. Qual é a instrução que a Joana, que a Iraci está dando para você? Ame. Abra-se ao amor, viva uma vida de serviço ao próximo. Sirva. Minha sogra me odeia, sirva. Meu marido é intransigente, sirva-o, ama-o.
incondicionalmente. Essa é a história. Para com paranoia de que ele tem que fazer isso. Não, ele não tem que fazer nada. Você é que está diante de uma situação, olha, por que eu tenho esse marido, por que eu tenho essa mulher, por que eu tenho esse filho? Ama como ele é. Deus não nos ama como nós somos? Com todos os nossos erros e fragilidades? É a mesma coisa. Mas se você briga, né, e você está sempre em confusão, em conflito, querendo que o outro mude para você ficar bem, amigo, um abraço, você vai adoecer. Porque você quer que o outro se ajuste para você estar ajustado, entendeu? Aí você deseja o mal para alguém, não, você está querendo, você está tomando veneno para matar o outro, não funciona. Quem vai morrer? Você. Então, busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, confia em Deus, irrestritamente, confia. Orando e agindo com acerto, faça o bem, né? E estimularás o teu médico interior. Como é que você estimula o médico interior? Ela já está dando a receita. Né? Quer fazer funcionar o placebão, né? Que não é placebo? Ora a Deus, confia irrestritamente, ora e haja no bem. Nós temos tudo isso aqui, não seja? Você é convidado a trabalhar, é convidado a orar e é convidado a buscar um entendimento sobre si mesmo. Tá? Para bem entenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Tua atual reencarnação é para quê? Para você se santificar, para você se iluminar. Foi assim na outra, e na outra, e na outra. E se você não entender, será a próxima. Mas você não vem aqui pagar nada. Você não vem aqui para adoecer. Você vem aqui adoecido, com a mente alterada. Você vem aqui para se curar. A reencarnação já é uma medida terapêutica de mudança da sua mente. Né? E com isso, você tem um corpo mais forte, um corpo mais saudável, né? Que expresse uma consciência transcendental. Muda para mim? Chegou. Agora vamos entrar o médico interno. Olha só que interessante que Joana diz. E eu fico feliz porque eu sempre falo disso e tem sempre gente dizendo o quê? É reducionismo. Tem muito centro espírita e palestrante espírita que é reducionista. Você está doente, não é isso? Você tem karma. Caiu, você cuspiu no olho de alguém, então em outra vida um passarinho debaixo você vai estar debaixo de uma árvore, o passarinho vai fazer xixi no teu olho. Cara, não é isso não. Qualquer coisa que aconteça com você, karma, vem do passado. É isso? O próprio Kardec diz que 80% dos nossos problemas desta vida são dessa vida mesmo. Ou seja, tudo está aqui mesmo, não está lá no passado não. O passado só te trouxe aqui, te atualizou para você saber profundamente sobre si mesmo. Creem muitos discípulos sinceros, são sinceros, do espiritualismo, ela ampliou, que todas as ocorrências desagradáveis da existência resultam de punições da divindade. Os judeus não pensavam isso? Esse cara é cego de nascença, por quê? Deus marcou, né, para não perder de vista. O cara é aleijado, o cara tem lepra, né? Porque ele tem o quê? Karma. Ele tem compromissos com o passado. Ou de resgates impostos pelos erros do passado próximo ou anterior. Olha o que Joana vai dizer. Certamente, a crença generalizada merece reparos. Menos. Joana de Ângeles, 95, menos. Vamos dar uma mexida nisso aqui? Por não se ajustar totalmente à linguagem dos fatos. Então, Joana reconhece que existem fatos que não são explicados por fatos, por ocorrências do passado. Muda. O conceito sobre essa divindade punitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor. Nós, espíritas, cristãos, pensamos num Deus punitivo ou num Deus amoroso que conforta, que soergue, que ampara as almas? É nisso que nós acreditamos. Então, isso aqui ela chama de quê? Essa visão reencarnacionista, fez o mal, paga aqui, você está doente porque você foi mal em outra vida, está correta ou é defasada? Defasada. Não briguem comigo, vão discutir com quem? Com a Joana de Ângeles e com o Divaldo. Comigo não, tá? Eu só estou, mas eu concordo com ela. Tá? Diante da compreensão do amor, que é o recurso dinâmico que vige em todo o universo. Ou seja, Deus corrige você punindo você ou com amor? Elevando você, cuidando de você, socorrendo você, limpando você, medicando você. É isso que ele faz. Então, como eu posso relacionar as coisas? Ela vai continuar.
Jamais a consciência cósmica se imiscuiria mediante atos de perversidade aplicados contra frágeis criaturas humanas, ignorantes da sua realidade e destinação. O sujeito não sabe quem ele é. Ele age de forma atabalhoada, identificado com o seu próprio corpo, com interesses egoístas. Ele, em verdade, ele é o quê? Uma criança espiritual, não é isso? Assim como seu filho não sabe que tem que ir para a escola, tem que estudar, que existem responsabilidades, ele está ali brincando, se divertindo e faz alguma bobagem, e você corrige, mas você corrige com amor? Ou você arranca o dedo do seu filho porque ele enfiou o dedo no olho da outra criança? O que você faz? Não é verdade? Então, ela está dizendo, a consciência cósmica não é perversa, ela não aplica contra as criaturas ignorantes de si mesmo, da sua própria destinação, e que não sabem de si, não é a crueldade. Ele não corrige castigando você no sentido de retalhando a sua vida. Vamos lá, vamos continuar o pensamento dela. Ignorância da sua realidade e destinação, ainda atravessando as áreas primárias do seu desenvolvimento. Cara, não é isso. Então, de onde vem isso? Muda. Por favor. Senão eu reencarno, né, assim, numa situação em que ninguém vai pedir por favor para mim. Deus, amor, irradia-se em energia vitalizadora e reparadora a tudo e a todos. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, bons e maus. Mantendo em equilíbrio, mesmo quando, aparentemente, algumas desconexões e desarranjos, aparentemente, mesmo quando, aparentemente, algumas desconexões e desarranjos parecem perturbá-los, tá certo? Tá bom? Ou seja, se há desconexões e desarranjos, isso é por causa da divindade que está me punindo ou é porque a minha mente está alterada? É a minha mente. São 100 trilhões de células sob o comando da minha mente. Então não tem nada a ver com Deus isso. Ele não está me punindo de nada. Eu é que dirijo mal o carro. Tá ok? Subo no meio-fio, freio de repente, sou domingueiro, sei lá, derrapo, corro demais, ultrapasso pela direita, esmirilho o carro, ando devagar quando tem que estar rápido, ando devagar na esquerda, desgraçado, vai reencarnar, entendeu? Pô, tem coisa pior do que isso, né? Ali você treina, né, a sua mente serena, né? Então, o processo de evolução dá-se através do desgaste como do aprimoramento da doença e da saúde, da queda e do surgimento. Ele está falando, existe processo evolutivo, e ele se dá assim, existe desgaste da máquina, existe queda. Quando existe queda, existe a oportunidade do quê? De você se levantar. Você desencarna, você reencarna, a morte é uma bênção, ela dirá. Então, olha só, não fica fazendo, o que ela está dizendo? Não fique fazendo ilações, imaginando que você tem essa doença ou esse problema, porque você tem alguma coisa no passado, não esquece, olha, harmonize-se com Deus, ore, sirva, faça o bem, sirva ao Senhor, ore e busque um contato profundo com Ele. Tá? Ainda tem tempo, né? Eu vou chegar lá, hoje eu estou o que estou. É a saúde da mente. Onde eu estou? Olha só, então, o que é o meu corpo? Meu corpo é entrópico, é negentrópico. Se você olhar o mundo, tudo está se decompondo, não é isso? Deixa lá a sua sala lá intacta, daqui a pouco está cheio de poeira e tal. Se você deixar 50 anos e ninguém tocar, apodrece. Ou não vai acontecer? Toda mulher, ou dona de casa, ou homem que tem carro, porque o homem cuida do carro, a mulher cuida da casa. Sem ser sexista, ok? Vamos colocar amplamente. Sabe o trabalho que dá manter as coisas limpas? Você limpa e acontece o quê? Vem um desgraçado sujar. Ou suja sozinho, você não sabe como. Alguma coisa entrou pela janela porque tem uma obra na fachada. Aquilo é enlouquecedor. Isso é entropia. A tendência é a desorganização, a homogeneização. Tá? Nosso organismo é heterogêneo ou homogêneo? Ele é simples ou complexo? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Olha, simples ou complexos? Simples. A gente fica complexo? Complexo. Surge uma opção de complexo também, né, por causa disso. Porque a gente vai removendo a ignorância e continua ignorante, mas a gente começa a ter noção da nossa ignorância, dá uma encrenca danada. Por isso que desarmoniza, desconecta. Mente de célula
Então, nós somos seres negentrópicos. Enquanto todo o universo está se desorganizando, se homogeneizando, nós estamos o quê? Organizando. Então, para você, quando você come, quando você liga o ar-condicionado, você está aumentando o que no universo? A entropia. Para aumentar o que em você e manter o que em você? Né? A homeostasia. Tá? Então, eu tenho sistemas muito fantásticos, sofisticadíssimos, né? Que as células aprenderam ao longo dos milhões de anos, né? em recursos metabólicos para continuarem vivos. Então, sempre que o meu corpo sai do equilíbrio, portanto, ele é uma estrutura dissipativa que está sempre em equilíbrio. Então, eu estou sempre buscando equilíbrio, trocando matéria, energia com o meio, e minha mente está funcionando. Ela acrescentou a questão da mente. Então, quando o desequilíbrio que sempre acontece no corpo, porque eu tenho que manter o equilíbrio, na verdade, eu tenho que alimentar, eu tenho que respirar, eu tenho que me hidratar, eu tenho que orar, eu tenho que servir. Isso mantém a saúde também. Isso é o médico interior que eu ativo. Então, quando eu faço isso, né, eu estou mantendo o meu equilíbrio, a minha homeostasia. Aí eu saí desse equilíbrio. Eu tenho que ter uma atitude alostática, uma alostase, uma alostasia. São recursos que o corpo tem para me devolver a minha homeostase. Quando a entropia supera a minha capacidade de recuperar meu equilíbrio, o que acontece? A doença que pode me levar à morte se a doença for irreversível. Se eu não conseguir mais trazer de volta o corpo para o equilíbrio. Vocês estão entendendo isso? Vocês já brincaram de João Bobo? Você fica empurrando a pessoa, tem um momento que ela não consegue voltar. Não é isso? Tá bom? Se eu tirar muito sangue de uma pessoa, se uma pessoa tiver muita hemorragia, perder 2 litros de sangue, não adianta mais eu fazer transfusão, não adianta mais eu fazer fluidos, e ela vai declinar, ela vai desencarnar. Entendeu? Então, chega um ponto limite que as coisas não têm volta. Não, então, isso é homeostasia, alostasia, e você tem equilíbrio dinâmico. Por causa desse equilíbrio dinâmico, então não adianta você simplesmente ter boa saúde, ser um atleta, comer bem, ser vegetariano, mas se você tem a mente ruim, meu irmão, prepare-se. Porque, afinal de contas, a sua mente também é um fator de equilíbrio ou de desequilíbrio para o seu corpo. Então, da mesma forma, ocorrências que são consequências da invigilância, da irresponsabilidade, do desamor do ser, de cada ser. Ou seja, ela está dizendo que isso não é do passado, isso é de agora. Porque você, né, é invigilante, porque você é irresponsável, porque você não tem amor pelas pessoas, pelos seres, pelas coisas. Não é isso? Então, isso tudo influencia a sua saúde. Você não se importa. É lei de causa e efeito. Eu não me importo que um outro ser sofra e morra para que eu me alimente. Se eu posso me alimentar de uma forma diferente. Prepare-se. Vocês vão desencarnar, não vão? Quem não vai desencarnar aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, Iraci? Aí vai chegar do outro lado, tem açougue? Tem churrascaria? Você vai ter que se adaptar, não vai? Então, se adapta logo. Não é verdade? Então, por quê? Porque é um tipo de alimentação que fere você, que fere o outro, né? Que cria uma... Hoje, você pega a pirâmide americana de alimentação, você vê, carne vermelha está banida. Carne de ave, você tem lá um peixinho ou outro. Né? A pirâmide de alimentação deve ter algum nutrólogo aqui. Todo mundo, se você for vegetariano nos Estados Unidos, seu seguro de saúde é bem menor. Porque ele sabe que você não vai adoecer. Eu tenho uma nutricionista aqui. Então, vejam só, em vigilância. E eu não me importo que o outro sofra. Se eu não me importo que o outro sofra, você acha que bactéria e vírus se importam que você sofra? Sabe uma coisa que descobriram na pandemia? Que vegetarianos, né, tinham menos letalidade com Covid do que as pessoas que eram carnívoros. Não é? Tem médicos aqui. É um fato. Vou tomar vacina. Tome vacina. Vire vegetariano, porque você, né, provavelmente não vai ter insuficiência respiratória, não vai ter uma pneumonia. Porque se você come o outro também te come. Não é a lei? Isso está escrito lá na Contos e Apólogos, Humberto de Campos, Irmão X. Podem lá procurar, né, ele falando sobre essa questão da nossa invigilância, da nossa indiferença com o outro. Eu não estou falando para você deixar, não. É uma questão de foro íntimo, de consciência. Mas é um fato.
tá bom? Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos em mecanismos de reparação. Nem sempre. Não pode fazer sempre essa relação. O organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. Certo? Espírito, cérebro, corpo. O espírito está comandando o corpo através da mente, através do seu cérebro no seu corpo físico. Por favor? Quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, ó vida, ó azar, você assim, vá para um psiquiatra, tome um antidepressivo, melhore esse trato. Ou então leia que você é um ser vivo, transcendental, que você é feito da própria felicidade que Deus é. O ressentimento, o desamor, cargas deletérias, são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar a organização somática, produzindo inúmeros males. Pronto. Pessimismo, raiva, ódio, esses achaques, essa impaciência, a irritabilidade, vai destruindo as suas células? Não é só o que você come, não. Não é só o que você ingere. São os seus lazeres, as imagens que você põe para dentro, né? E os pensamentos e emoções que você tem. Cuidado! Aí você fica lá o dia inteiro, né? nas redes sociais, né? Rogando praga e se irritando porque fulano disse aqui, isso é fake news, não pode, seja da esquerda ou da direita, os dois vão para o inferno, porque vão morrer, entendeu? Você está com ódio no coração. O problema não é o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é, o problema é que você sente ira, e a ira mata o seu corpo, tira você da luz de Deus, entendeu? Todas as pessoas são criaturas divinas, todas merecem seu amor, não importa quem seja, qual a posição ideológica, ou a posição política, ou econômica, ou social dela. Senão a gente não... Imagina que não seja. Qual é a sua posição ideológica política? Não, você não vai receber cesta. Entendeu? Tem sentido isso? Ah, você é protestante? Não, você tem que ser espírita para receber... Tem sentido? Não tem sentido. Amor. Ame, 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 ore, né, cuide dos outros, e você vai ter uma mente que realmente vai proporcionar equilíbrio às suas células. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinaria fisiológica. Então, o que Jonas está dizendo? Pense bem, pense certo. Odiar é pensar errado? Irritar-se é pensar errado? O André Luiz tem assim, uma quadrinha de pensamentos. Não se irrite, sorria. Não acuse, ampare. Não critique, auxilie. Não grite, converse. Pega essas 4 frases, põe lá no espelho, põe tudo que é lá, põe no seu carro. Então, sempre lembra disso. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não grite, converse. Tá certo? Você tem que ajudar as pessoas. Você tem que ter uma mente sempre calibrada com a mente de Jesus, com uma mente que propicia a saúde. Você vê Jesus doente? Você vê Jesus curando doentes. Se nós quisermos ser verdadeiramente terapeutas, passistas, ou terapeutas do nosso marido, dos nossos filhos, das nossas esposas, nós precisamos do quê? Estar integrados nessa própria realidade. Porque aí você se torna uma fonte doadora, co-criadora, como Joana disse ali na introdução, né, do bem-estar do outro. Porque o outro se alimenta da sua mente, se alimenta do seu equilíbrio. Porque você se torna uma fonte de equilíbrio para o outro, ao invés de você aumentar o desequilíbrio dele. Se uma pessoa está irritada comigo, o que você faz? Ora, meus pais brigavam muito. Né? Aí eu, moleque, entrei no espiritismo, aí eu comecei a ler Joana, comecei a ler Emmanuel, a vida foi, o André Luiz. Aí um dia eles começaram a brigar, eram brigas, sabe quando um fica mordendo o outro? Uma semana, até eles fazerem amor e resolverem o negócio. Aí, e aquilo ficava pesado. Aí eu comecei a orar por eles. Eu vi os dois nimbados de luz, se beijando, se abraçando. A briga não durou 7 minutos. Por quê? Porque a minha atitude anterior, ignorante, era de mal-estar, de não querer aquilo, resistir ao maligno, como diz Jesus. Então, eu queria uma outra solução. A solução estava em quem, em verdade? Em mim. Não neles, que eu não posso mudar a mente deles, mas eu não posso ser eles para não brigar. Mas eu posso oferecer o quê? Uma fonte de energia
de equilíbrio para a mente do outro, porque você sustenta o outro. Quando você beija alguém, quando você abraça alguém, quando você dá uma palavra de carinho, de conforto, você está introduzindo sua energia naquele sistema. Se sua energia é elevada e organizadora, você organiza. Jesus diz assim, quero, fica limpo. O cara fica limpo. Organizou, né, a estrutura do indivíduo. Estava se decompondo, em desarmonia, a energia dele, que é altamente informacional, muito poderosa, organizou o sistema visual, o sistema epidérmico, o sistema hídrico do cara, o renal, o cardíaco dele. Ele curava as pessoas. O sujeito estava entrando em morte e ele recuperava a existência do cara. Então, uau! Você viu a potência que existe no amor e na capacidade de você influenciar o outro. Igualmente, aqui, muda. O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou de auto-recompor-se. Ali, a autopoiese. Qual é a noção de vida que a gente tem moderna? Como é que o vírus é vivo ou é morto? Ou é não vivo? Não vou dizer morto, eu vou dizer não vivo. Vírus é vivo ou não vivo? Vírus é não vivo. Vírus é um pacote de informação. Por que ele não é considerado um ser vivo? Porque ele não é capaz de se auto-replicar. Ele não tem autopoiese, ele não se faz. Ele precisa parasitar uma célula, assaltar o núcleo da célula, colocar o DNA dele lá, o RNA dele e... né, então a célula trabalha para ele. Mas se você deixar o vírus lá, ele não fica lá. Ok? Corta a sua pele, o que acontece? Ela cicatriza, o seu corpo se faz. Isso é o conceito mais profundo de vida, autopoiese. Já viu o corpo cadaverizado, morto, se auto-refazer? Não, você enterra. Não tem mais nada a fazer. Não é isso? Então, autopoiese, o seu computador quebrou. Você já viu um computador se autoconsertar? Apareceu um chip novo, né? Maravilha, né? Não. Você precisa comprar um disco novo, comprar um circuito novo e colocar lá. Ele não se auto-refaz. Então, isso é autopoiese. Ela está falando, então, o seu corpo, como ele mantém um equilíbrio dinâmico, né? Ele é negentrópico, a entropia pode aumentar nele de tal maneira que ele se desarmoniza e supera, né, a sua homeostase. E você tem que trazer ele de volta. Tem que trazer de volta rápido. Né? Ou, dependendo da velocidade do dano, ou do volume do dano, né, você tem que agir. Porque pode ser tarde demais. Então, saúde é uma coisa muito equilibrada. Você vai precisar de uma grande mente, de muito poder e profundidade para poder reparar os danos que você mesmo produziu no seu corpo. Então, olha o que Joana está dizendo. Cara, nem sempre é karma, não. Você não pode dizer. Isso é a sua mente desorganizada, a sua mente incrédula, a sua mente afastada do bem, a sua mente, né, com raiva, a sua mente com ira, a sua mente com ódio, a sua mente, né, insatisfeita, a sua mente pessimista que cria esses desequilíbrios e aumenta. A mente representa ali o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização. Você pensou? Está lá. A célula da sua perna e do seu nariz recebem imediatamente, instantaneamente, o pensamento que você teve. Tá certo? Não importa como seja. Vejam o trabalho do Emato Amoto, né? Não é o nome dele? Daquele japonês? A água. Né? Você vê um pensamento, como os cristais da água mudam, com pensamentos. Masaru Emoto. Procure na internet Masaru Emoto, e vocês vão ver como um pensamento dirigido para a água modifica a estrutura de arranjo molecular entre as moléculas da água. Cara, é impressionante. É chocante de ver. E o seu corpo é 60% feito de quê? De água, irmão. Não deixem de entrar na internet para ver o Masaru Emoto. Muda. Uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, tal. Assim sendo, encefalinas, endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, gerando imediatos efeitos. Imediatos. O que ela está chamando? Imediato. É instantâneo. Tá certo? Não é relação de causa e efeito, não. O seu pensamento tem uma tradução imediata no seu corpo. Pensou, acontece. Então, quando você diz, quero morrer,
A vida não vale a pena. Seu corpo inteiro se prepara para morrer. E, obviamente, que uma doença pode aparecer para você morrer. Tem N páginas espíritas que falam disso, eu não tenho tempo para descrever. Tá? Então, enzimas são produzidas com cargas positivas conforme a ordem mental. Conforme a ordem mental, você produz ou não algumas moléculas que beneficiam ou não seu corpo. Tá? Muda. Autorreparador, o aparelho circulatório de imediato, a agressão, reúne fibrinas, isso aqui ela está descrevendo coisas, mediante qual a bomba de rebeldes e doenças destruídas. Da mesma forma, isolando os portadores de degenerescência, então, muda. Porque não vai dar tempo. Se minha vontade de terminar e não terminar, vai me matar um dia. Né? Afinal, o mais importante na área da saúde, olha o que ela diz. Aquilo ali é bem médico, não importa nesse momento. Afinal, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, o número de anos que você frua, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria, os objetivos vivenciados. Bem-estar, intensidade, alegria e objetivos vivenciados. O que você quer realmente para a sua vida? A morte é inevitável e é uma bênção em relação à experiência física. Morte é uma bênção. Então você não tem que temer a morte. Você está vivendo bem, com alegria, atingindo seus objetivos existenciais, transcendentais. Morte não é problema. O problema é você viver mal. Se conduzir mal durante a sua vida. No entanto, tá, a forma como cada qual se comporta no corpo é que se torna essencial. O que é essencial? Não é quanto tempo, não é a quantidade de vida, mas é a qualidade de vida que você tem. E nós somos espirituais, espiritualistas, devemos buscar uma atenção, uma disciplina sobre a mente, desenvolver uma capacidade diária, cotidiana, de oração. Qual a recomendação de Jesus? Vigiai e orai incessantemente. Jesus Christus, querer eleison. Próximo. No corpo humano, um médico, as ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Corpo, mente, espírito. Certo? Olha só. O espírito, existe um médico dentro de você, que aguarda as ordens da mente que o espírito comanda. Quem comanda a mente? O espírito, que pode convocar o seu médico interior, que está em você, em cada célula sua, porque ele é a fonte da saúde que existe em você. Desconsiderado, esse médico deixa de atuar, foi exonerado. O seu médico virou cubano, entendeu? Voltou para Cuba. Superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Tem mais um? Tá? Muda. Esse médico, esse é o último, né? Yes. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento. Ele pode e deve. É uma possibilidade sua e é um dever. É um dever porque é uma possibilidade. Não te é subtraído disso. Se você não usa, o problema é seu. Você foi ao médico, ele te prescreveu a medicação, mas você não toma o remédio. Você vai ficar curado como? Olhando para o remédio, para a caixa do remédio, para a pílula, entendeu? Então, esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro. Pensamento seguro, que é quem comanda o pensamento? A mente, o espírito. O espírito comanda a mente, que produz pensamentos seguros, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória e não de derrota, pela irrestrita fé em Deus, ela voltou lá, irrestrita fé em Deus. E na oração, voltou, está vendo? Ela conclui o último parágrafo com a introdução, com aquilo que realmente te importa. E o serviço ao próximo, tá? Que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. Uma vez eu era garoto, eu dava passe já. Com 18 anos eu queria trabalhar. Esse negócio de ficar tocando violão, blá, blá, blá. Né? Então, eu já trabalhava espiritualmente. E era de manhã. E eu sempre, eu ia, era disciplinado. Aí eu estava lá, seu João Cunha, que era o meu instrutor,
né, encarnado, e eu perdi o horário. E eu cheguei atrasado, porque eu estava muito resfriado, eu estava com febre e perdi a hora. Ao invés de eu ficar, eu perdi a hora porque os espíritos não queriam que eu fosse trabalhar e tal, meu senso de responsabilidade, diz assim, cara, eu faltei ao trabalho. Aí eu botei minha roupa e fui ao centro. Cheguei no centro, o serviço de passe já tinha começado, assim. Aí quando o seu João saiu para chamar as pessoas, me viu ali na porta. Eu falei, seu João, vim trabalhar. Ele, por que você está atrasado? Né, já me fazendo um raio-x assim. Eu falei, porque eu perdi a hora, eu não culpei meu corpo, não. Ele olhou assim para mim, ele viu, ele me chamou, entra. Aí ele deixou as pessoas lá fora, aí ele pegou um copo d'água, olha só a água. Ele levou o copo d'água, fez uma oração muito rápida e pediu a Jesus por mim. Me deu a água e falou, tome. Né, eles estão me dizendo que a sua doença está adiada para você servir ao Senhor. Eu não tinha tomado a água inteira, eu já estava completamente bem. E eu trabalhei. Então, a gente não pode se derrotar. Você tem que ir aberto, sabendo que eles cuidam da gente. Eles cuidam mesmo. Eles não têm outra coisa para fazer, desculpa aí vocês, entendeu? Eles não têm o que fazer, eles vão fazer o quê lá? Ficar numa rede olhando para o Rio Azul em nosso lar, entendeu? No triplex em nosso lar, não. Poxa, vamos lá ajudar aquele povo a viver uma vida de saúde, de integridade e de integração com todos os outros seres. Eu rogo aos céus que vocês sejam felizes e que vocês encontrem a harmonia perfeita com Deus e os seus corpos sejam grandes instrumentos de trabalho nas mãos do Senhor. Muita paz para vocês.